Bom dia, boa tarde, pode ser também boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo este singelo vídeo, mas permita-me que eu me apresente. Eu sou o professor Bruno, eu trabalho na Rede Santa Mônica, na unidade de Madureira, e eu vim falar hoje sobre um assunto muito importante. Eu vim falar hoje sobre educação financeira. Eu não vim aqui para poder fazer você ganhar dinheiro. Quem sabe você vai ganhar no seu futuro. Eu também não vim aqui para falar sobre perder dinheiro. Eu vim aqui para poder passar algumas informações a respeito disso que a gente precisa tanto atualmente e vai ser mais do que necessário na sua vida adulta. Porque aqui, assim, a gente traz verdades. Eu vou trazer verdades hoje para você que está aí vendo esse singelo vídeo. Educação financeira nada mais é do que uma situação que nós precisamos na nossa vida que vai fazer com que a gente não perca dinheiro e vai fazer também com que a gente passe a dar mais valor ao que a gente ganha. Eu não sei se você atualmente já tem alcance a muitos valores, mas você que vai na cantina para você poder se alimentar, comprar o seu lanche, comprar a sua bebida e por aí vai, você já tem que começar a pensar em educação financeira. Até porque, vou fazer uma pequena pergunta para você que está aí. Por algum acaso, você sabe qual é a moeda mais valiosa do mundo? Eu vou te dar 5 segundos. Pensou? Bom, se você pensou dólar, eu peço desculpas, mas você errou. Se você pensou que é a libra, nossa, você passou longe. Se você falou o euro, você me desculpa também. Mas a moeda mais importante do mundo é isso aqui, ó. É o tempo. Sabe por quê? Porque nesse exato momento a gente tá aqui e desde quando começou esse vídeo, infelizmente não tem dinheiro que pague com que a gente volte nas nossas decisões anteriores. Então isso significa que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Não tem dinheiro que pague, não tem moeda de troca que faça com que a gente volte no tempo. E é por isso que hoje você está vivendo o que você está aprendendo e colocando em prática lá no futuro é o que você vai estar desenvolvendo. Hoje eu vim aqui para falar sobre consumismo. Consumismo, para quem não sabe, é o ato de você estar gastando ou então consumindo alguma coisa. Mas antes de falar todo o processo dessa situação, a gente precisa estar abordando sobre 3 situações. Will, muito obrigado. Nós vamos falar sobre 3 fundamentos do consumismo. Nós vamos falar sobre o consumo. Nós vamos falar também sobre o consumidor e também nós vamos falar sobre o fornecedor. O consumo é o ato de você adquirir alguma coisa que você esteja precisando ou não. Se você vai no seu aplicativo de música, seja ele Spotify, seja ele Deezer, qualquer um deles, a partir do momento em que você baixa uma música ou então você vai até essa música, você está consumindo música para você poder ouvir. A partir do momento que você vai na internet e baixa um jogo, seja ele de graça ou não, você também está consumindo. A partir do momento que você vai no shopping e compra uma camisa, compra um calçado, compra um lanche, um almoço, ou então alguma coisa à noite para você poder comer, você também está consumindo. Então, consumo é aquilo que você adquire para a sua necessidade ou então para o seu lazer. Já o consumidor é a pessoa que está consumindo aquilo. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um
que vá comprar ou adquirir alguma coisa, que vai consumir alguma coisa. Essa alguma coisa, como eu já falei, pode ser qualquer situação. Pode ser uma música, pode ser um jogo, pode ser uma comida, pode ser uma bebida, pode ser um vestuário, pode ser qualquer coisa. E temos também o fornecedor. Fornecedor é aquele que está do outro lado da bancada. É aquele em que está vendendo, em que está fornecendo aquilo que você irá consumir. Então, nós podemos determinar lojas como fornecedoras para o nosso consumo. Eu posso dizer a respeito de lojas de roupa, eu posso dizer também lojas de departamento, né? Eu posso dizer também em plataformas de games, ou também posso dizer em plataformas de música, enfim, streamings de filmes, de séries e assim por diante. Eu não vou ficar aqui dizendo vários exemplos, porque senão a gente vai ficar aqui e o nosso vídeo vai ser quase que dividido em 3 partes. Então isso significa que quando você consome alguma coisa, você precisa pensar naquilo que você está consumindo. Eu digo isso pelo simples fato de que o consumismo, muita gente, se for desenvolvido de uma maneira desenfreada, digamos assim, a pessoa vai achar normal. Tem muita gente que acha que o consumismo em excesso, ele é uma coisa completamente normal, é uma coisa completamente tranquila. E eu posso dizer que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque se o consumismo ele não tiver um controle, a pessoa ela pode não conseguir se controlar. E quando a pessoa ela não consegue se controlar, ela pode ter consequências muito ruins para a vida dela. Uma delas é o seguinte, Will, por favor. Uma delas, por exemplo, a gente pode ter a perda do controle. Quando a gente fala que a pessoa perdeu o controle, significa que a pessoa ela está gastando, às vezes até gastando o que ela não pode gastar. E a pessoa ela acha que isso está normal e não está. Quando a pessoa ela começa a entrar num processo de gastos atrás de gastos e todos esses gastos não são necessários para a vida dela, ela entra num processo em que ela já está precisando de ajuda. E digo isso pelo fato do seguinte: se a pessoa ela passa a comprar muita coisa, a gente pode ter outras consequências. Como assim, Bruno? Outras consequências. Por exemplo, se ela perdeu o controle financeiro dela, isso pode gerar o quê? Isso pode gerar muitas dívidas. A pessoa, ela ter dívidas não significa que ela está bem. Tem muitas pessoas que têm sim as suas dívidas e ela está vivendo muito bem. Mas essas dívidas criadas, elas podem sim fazer com que essa pessoa tenha sérios problemas. Quando eu digo dívidas de pequenos valores e eu também estou dizendo dívidas de grandes valores. Certo? Então, isso significa que quando a pessoa perde o controle da sua vida financeira, ela começa a ter um consumismo exacerbado, isso significa que ela vai passar a ter muitas dívidas. Quer ver um grande exemplo em que a pessoa acha que não está gastando muita coisa, mas quando vai ver no final do mês ou então no início do mês seguinte, ela vai ver que ela gastou além da conta? Uber. A pessoa, ela vai pegar o aplicativo e vai dar uma olhada lá no aplicativo. R$8. Daqui até ali, o que é R$8? Ela vai precisar de uma outra corrida. Vai olhar no celular. R$12. R$12, tranquilo. Se ela ficar puxando o Uber direto, no final, quando ela vai ver, a fatura do cartão de crédito dessa pessoa, ela vai vir muito elevada. Pequenos gastos geram no final, se não for controlado, grandes gastos. Então, eu digo Uber, eu digo também para quem mexe com Pix. O Pix ele é uma situação muito simples de você enviar valores e receber valores.
E o Pix ele é tão singelo, ele é tão simples. Se você tem um aparelho de celular, você consegue passar ou receber um Pix. E aí, dependendo dos valores, se você ficar passando Pix direto, isso também pode fazer com que você não consiga ter o controle financeiro da sua vida. Uma outra situação também que pode fazer com que a gente tenha uma situação fora de controle é cartão de crédito. Cartão de crédito é o seguinte, você vai estar comprando com aquele cartão e no mês seguinte vem uma fatura, uma conta, e ali vai estar dizendo todos os gastos que você teve no mês anterior, certo? Quando você for pagar essa fatura, você pode pagar essa fatura de algumas maneiras. Você pode pagar o total dessa fatura, você pode pagar o valor mínimo dessa fatura, como você pode pagar o valor que você pode pagar daquela fatura. É claro, óbvio e evidente que é sempre bom você pagar sempre o valor total de uma fatura de cartão de crédito. Porque se você pagar o mínimo, o que você não pagou vai ser creditado na outra fatura do outro mês. E também, se você pagar o que você puder, além, claro, do valor total da fatura ou do valor mínimo da mesma, isso significa que o que você não pagou também vai ser jogado para a próxima fatura. E tem mais uma, dependendo da instituição do cartão de crédito, eles vão estar cobrando uns juros por você não ter pago a fatura por completo. Então, pessoal, é por isso que muita gente fala, cartão de crédito é uma bola de neve. Não vou mentir, muita gente que fala essa expressão, né, acaba sendo até um ditado popular quase, essa pessoa ela está mais do que certa. Porque se você não tiver um controle financeiro muito bom, se você colocar o consumismo presente além da conta na sua vida, você vai acabar perdendo o controle da sua vida financeira e as dívidas elas vão chegar na tua porta e vão bater. Às vezes, elas até entram direto na sua casa. Mas, Bruno, aí você me pergunta, mas, Bruno, eu vou ter que parar de consumir então? Não, você não vai parar de consumir. O que você precisa fazer é ter uma situação controlada, certo? É ter uma situação, como é que eu posso dizer, saudável, saca? É tão bonita essa palavra, saudável, né? Tanto é que a gente precisa entender que quando você consome alguma coisa, você vai estar consumindo porque você precisa daquilo. Então vamos botar numa situação normalizada. Bruno, eu vou parar de consumir? Não, não é isso. Você precisa aprender a consumir aquilo que você precisa e não aquilo que você está querendo vamos supor, por uma vaidade, por exemplo. Isso não é legal. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre isso aqui, ó. O consumo consciente. O que é o consumo consciente? O consumo consciente é aquela maneira de você consumir alguma coisa em que você sabe o porquê que você vai consumir aquilo, saca? Quando você vai numa loja e você fala, eu quero aquela camisa, você sai da loja com aquela camisa, saca? Eu sei que é muito tentador. Tem algumas lojas, por exemplo, em que você vai lá e fala, eu quero aquela camisa. E o vendedor sobe para pegar aquela camisa, mas quando ele desce com mais 20 camisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles são treinados para isso. Eles são treinados para vender. Se você não tiver um controle e chega lá para comprar aquela camisa, cara, você vai me desculpar, mas você não está colocando o consumo consciente em prática. Então é você comprar o que você precisa, é você adquirir o que você necessita e não aquilo que está além do seu alcance. Então, o consumo consciente é isso, é você pesquisar a respeito daquilo que você está consumindo. Eu preciso por quê?
disso que eu vou adquirir? Por quanto tempo eu vou usar? Certo? Tem muita gente que adquire alguma coisa, vai lá e consome alguma coisa e consome sem saber por quanto tempo ela vai estar precisando daquilo ali. Qual é a duração daquilo que a pessoa está adquirindo, aquilo que ela está correndo atrás, né? Você precisa fazer um estudo, você precisa desenvolver informações que façam com que você tenha o prazer de conseguir aquele bem, saca? Eu digo isso por qualquer situação, eu digo isso para qualquer área da nossa vida, entende? Eu posso também adquirir ou então ir atrás de pesquisas, ou seja, algumas outras informações de outras pessoas que adquiriram aquilo. Por exemplo, quando você faz compras pela internet, certo? Nas compras pela internet, geralmente tem essa situação. Você pega a opinião de outras pessoas que já adquiriram aquele produto que você está precisando. E aí, essa pessoa, ela pode mostrar essa opinião para você. Olha, eu comprei esse produto e fiquei muito feliz com ele. Olha, eu comprei esse produto e ele durou um período de tempo para mim, e assim sucessivamente. Você pode correr atrás de opiniões de outras pessoas. É claro que para você poder verificar se aquilo é bom para você ou não. Por que você precisa fazer todas essas situações? Primeiro, porque você precisa ter esse consumo consciente, esse consumo responsável, né? O que é um consumo responsável? É você pensar nas consequências daquilo que você está consumindo. Para você determinar as consequências daquilo que você está adquirindo. Certo? Você não usa, por exemplo, blusão, mas você vai comprar um blusão por quê? Eu vou comprar um blusão porque eu preciso para ir a uma festa. Você vai comprar um blusão só para ir para a festa? Então, pensa direitinho, vê se você pode ir com uma outra roupa, aquela coisa toda, para você não gastar além daquilo que você está precisando, ok? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha a seguinte situação. Se a gente tiver um consumo consciente, a gente vai ter um consumo responsável. A gente tendo consciência, a gente tem responsabilidade. A gente tendo responsabilidade, a gente tem consciência. Isso significa que quando você consome alguma coisa, aquilo fazendo bem para você, e claro, dentro do seu limite, cara, é aquilo, se você tá bem, se você tá adquirindo aquilo e você tá feliz com isso, não só você vai ser o beneficiado com essa situação, mas outras pessoas também. Quer ver um exemplo? Muita gente acha que não, mas quando você consome alguma coisa e essa alguma coisa te faz bem, esse fazer bem pode fazer a você, como pode fazer também para o planeta. Quando você consome, por exemplo, um produto nacional, você está beneficiando o Brasil, porque você está adquirindo um produto nacional. Quando você dá crédito, quando você dá preferência a comprar algum produto que algum amigo seu ou então algum familiar seu está produzindo, você está, como é que eu posso dizer? Você está fazendo um bem para aquela pessoa, porque está levantando a empresa dela, certo? Você está apoiando, por exemplo, o microempreendedorismo, por exemplo, que é até um outro assunto que no futuro nós estaremos falando sobre ele. Então isso significa que a partir do momento em que você consegue ter uma responsabilidade quando você compra alguma coisa, você vai estar fazendo bem para várias etapas, para várias áreas da situação toda em si, ok? Você também pode apoiar, como eu já falei, os produtos nacionais. Você também pode consumir produtos originais. Consumindo produtos originais, você também vai estar apoiando uma situação em que você não vai estar adquirindo produtos falsificados.
Você também pode adquirir algumas situações e também você descartá-las em lugares corretos. Por exemplo, pilha, quando você consome alguma pilha na sua casa, se você fizer o descarte no lugar correto, tranquilo, você pode estar fazendo um bem. Você estará fazendo um grande bem para o nosso planeta. Agora, Bruno, se eu for consumir alguma coisa, como é que eu posso dizer, de uma maneira errada? De uma maneira errada, você pode deturpar tudo que eu acabei de falar. Então, se você, por exemplo, comprar produto falsificado, se você fizer o descarte de alguns produtos em lugares que não sejam os lugares corretos, infelizmente você estará fazendo... você estará desenvolvendo uma situação muito, muito, muito negativa para o ciclo do empreendedorismo e também para o consumo no geral, ok? Se a gente for traçar também um panorama para outras áreas, a gente também pode falar sobre energia. Consumir energia da maneira errada, cara, isso traz uma situação muito desagradável, não só para todos nós, mas também para o planeta. Quando você chega na sua casa, você liga a TV, você liga a sua caixinha de música que é ligada na luz, se você liga todas as luzes da sua casa, você liga ar-condicionado, você está ligando tudo ao mesmo tempo, a energia ela vai lá em cima. E com isso atrapalha muito a situação. Você sabe por que algumas das vezes você está na sua casa e do nada dá um pico de luz em que você fica sem luz na sua casa? É porque, infelizmente, muitas pessoas nas suas residências estão ligando aparelhos todos ao mesmo tempo. E às vezes a rede elétrica ela não consegue suportar vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. Isso faz com que tenha uma situação muito desagradável para muitas pessoas. Eu digo isso também a respeito da água. Se você consome água da maneira errada, você também está fazendo uma situação, você está fazendo uma maldade com o planeta. Ué, Bruno, mas como é que eu posso trabalhar o consumo certo da água? Ué, por exemplo, você está lá escovando seus dentes, fecha a torneira do banheiro. Você está lá tomando um banho, por exemplo, diminui a água quando você estiver se ensaboando. Quando você estiver lavando louça, por exemplo, você está esfregando alguma coisa, desliga a torneira da cozinha. Enfim, são pequenos gestos, pequenas atitudes que você faz em que você vai estar ajudando. Não é o que, como o povo fala, nas pequenas atitudes que a gente vai ter grandes resultados? Então, cara, são situações bem simples do nosso cotidiano em que você vai estar ajudando isso também. Eu posso dizer também a respeito dos alimentos, por exemplo. Se você estiver consumindo um alimento em que você não come aquele alimento, você não consome ele por completo e você joga ele fora, vai estar produzindo muito lixo, certo? Então isso também não ajuda na nossa situação para a gente ter uma vida social, certo? Uma vida no nosso planeta muito boa, ok? A gente pode aqui estar usando vários exemplos, mas eu posso dizer para você duas situações que aconteceram no nosso país em que, por causa de atitudes negativas, a gente quase teve situações muito drásticas no nosso país. Entre 2000 e 2001, a gente teve o racionamento de energia aqui no nosso país. Nós estávamos a ponto de ter um apagão no nosso país. E aí o governo, ele desenvolveu um projeto e fez com que as pessoas em casa, elas economizassem energia, né? Então, por exemplo, quem ia tomar banho quente, por exemplo, porque o chuveiro elétrico ele consome muita energia. Se você for tomar um banho quente, você diminuísse o tempo do seu banho, certo? Se você fosse ligar o seu condicionador de ar de madrugada para você poder dormir, você pudesse ativá-lo no modo de armar e desarmar. Para quem não sabe, o ar-condicionado ele pode armar
que é quando ele refrigera o ambiente. Ele também pode desarmar, que é quando ele entra na ventilação de novo, para depois ele continuar a refrigerar aquele ambiente. Então, várias atitudes o governo ele propôs para a população para que a gente não passasse por esse apagão que quase nós passamos. Mas a sociedade, ela pensou, a sociedade botou a mão na consciência. Claro que tiveram pessoas que nem ligaram, mas a grande maioria pensou e a gente não teve, graças à atitude das pessoas, esse apagão, ok? Nós tivemos também uma crise hídrica há uns anos atrás, né? Não sei se vocês acompanharam, ou pelas redes sociais, ou então pelos noticiários, seja internet, seja televisão. Em São Paulo, teve uma crise hídrica muito forte. Lá em São Paulo, eles têm uma represa, não sei se é represa ou se é um rio, em que é o que a gente chama de cantareira. E lá, o nível de água deles, ele estava muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Então, isso fazia com que o abastecimento de água daquele estado, ele quase tivesse que ser interrompido. Mas foi normalizado e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, pessoal, é aquilo. Se você consome qualquer coisa de uma maneira consciente, se você consome qualquer coisa para a sua necessidade, para o seu prazer, de uma maneira em que você consiga ver que aquilo não está sendo consumido de uma forma errada, cara, isso tudo só vai fazer bem para você. Hoje, para você ter uma ideia, existem pessoas que trabalham em prol do consumismo ser desenvolvido de uma maneira sadia, de uma maneira saudável. Eu posso dizer, por exemplo, algumas profissões que atualmente trabalham com isso. Por exemplo, arquiteto. Eu tenho engenheiro, eu tenho designer, eu tenho consultores, eu tenho gestores que sempre vão estar à frente dessas situações e vão fazer com que as pessoas passem a consumir as coisas de uma maneira certa, de uma maneira saudável, de uma maneira ok. Certo? Bom, pessoal, eu vou chegando ao fim. Espero que você tenha entendido todas as minhas palavras. E é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite.